Fala galera, falar um pouquinho sobre a questão do ciclo hidrológico, da alteração desse ciclo hidrológico, tudo bem? Tá, o que está acontecendo? Essa imagem que você está observando aqui é justamente o que a gente fala de ciclo hidrológico, o ciclo da água. Isso aqui seria um processo natural. Tá, o que está acontecendo? O mundo está vivenciando sua urbanização. O mundo hoje ele é urbanizado. Grande parte das pessoas no mundo vivem no espaço das cidades, no espaço urbano. Tá, o que essa urbanização ela tem como consequência para o ciclo hidrológico? Ela traz como consequência para o ciclo hidrológico justamente a sua devida alteração. Tá? O que está acontecendo? Quando a gente analisa aqui justamente essa imagem, você percebe justamente a precipitação. Quando acontece esse processo de precipitação, no Brasil, como já disse para vocês, a precipitação que mais acontece é a da chuva, porque nós vivemos em um país de clima quente. Então o que acontece? Essa água se precipita na forma de chuva, ela pode seguir três caminhos. Primeiro, ela faz o processo de infiltração do solo, ela faz o processo justamente de escoamento superficial e ela faz o terceiro processo, que é o processo de evaporação. Tá bom? Esse seria o ciclo natural. A questão é que com o avanço da urbanização, com o crescimento das cidades, com a criação justamente cada vez mais de pavimentações urbanas, como calçadas, asfaltamento, a construção de casas e prédios e o desmatamento principalmente, esse ciclo ele vai se alterar. A primeira coisa que se altera logo de cara é esse processo de infiltração. Quando a gente fala justamente sobre essa alteração, lembra que eu já disse para vocês, o que é que vai acontecer, tá? Nesse processo natural, a cobertura vegetal, por exemplo, ela é um fator que reduz a velocidade de escoamento da água. Lembra que essa água escoada, grande parte dela vai para os rios. Então, quando você tem justamente a cobertura vegetal, de certa forma, ela traz esse escoamento. Se ela traz esse escoamento, ela faz com que o rio receba essa água, mas em uma velocidade menor. Tudo bem? Tá, o que está acontecendo? Quando você tem a construção dessas pavimentações urbanas, esse processo de infiltração ele vai se reduzir. Vai aumentar essa minha fuga superficial. Tá bom? E quando aumenta essa fuga superficial e eu não tenho essa cobertura vegetal, a velocidade com que ela vai em direção ao rio, ela vai se dar em maior velocidade, que consequentemente vai ter maior poder de erosão. Essa água vai em direção ao rio em maior velocidade, esse rio ele tende a transbordar, gerando o alagamento das grandes cidades. Lembrando que o alagamento das grandes cidades, em grande parte, se dá por causa da ação antrópica, por causa da intervenção humana, principalmente a partir justamente desse fenômeno da urbanização. Tudo bem? Quando a gente fala justamente sobre isso, uma coisa que se discute muito hoje é a ideia da crise da água, tá? Algo extremamente interessante porque sabe que a água é um recurso natural. É um recurso natural essencial à vida e também para o desenvolvimento de atividades econômicas. Então, quando a gente fala sobre água, por exemplo, eu vou relacionar esse consumo de água ao desenvolvimento econômico e social. Quanto maior o consumo per capita, consumo por pessoa de água, maior é o desenvolvimento econômico e social de um país. Quando eu falo sobre esse consumo de água, esse consumo ele pode dar de forma direta e também de forma indireta. Quando eu falo de forma indireta, é a forma que você consome. Você pode beber através de um suco, a água que você bebe mesmo no seu dia a dia, que você faz o seu alimento. De forma indireta, é a água que você consome a partir justamente dos produtos industrializados, dos produtos agrícolas que foram utilizados, para serem produzidos, foi preciso água nesse processo produtivo. Então, quanto mais você consome água, mais, por exemplo, você tem acesso ao alimento, mais você tem acesso aos produtos industriais, mais você bebe também. Que isso é bom para a sua saúde. Por isso a gente fala em desenvolvimento econômico e social. Se você quiser fazer uma análise, você pode começar a perceber que as áreas secas geralmente são áreas muito pobres. Geralmente são áreas que concentram muita pobreza em um determinado país, que é o que acontece com o Brasil. Que nas áreas mais secas do nosso país são áreas onde se tem muita pobreza.
Então você vai começar a ter a ideia de que a água está diretamente relacionada a essa ideia de desenvolvimento. Tudo bem? Você vai começar a perceber justamente isso. Quando a gente começa a falar sobre a questão da água, você sabe justamente que o Brasil é um país muito rico nesse recurso. Cerca de 12% do total de água doce do mundo se concentra no Brasil. O problema é que essa água não é muito bem utilizada, como essa imagem lhe mostra, certo? Você vai começar a perceber então que cada vez mais a população mundial ela vem crescendo. Quanto mais a população cresce, maior vai ser a demanda por esse recurso natural. Maior vai ser a pressão sobre esse recurso natural. Tanto para o consumo doméstico, como para a produção agrícola e também na produção industrial. Então, a necessidade de se ter acesso a essa água vai se tornar cada vez maior. Então, a pressão sobre esse recurso vai ser maior. E isso vai ter um problema. O problema vai ser justamente a escassez. Então, quando a gente fala justamente sobre a água, uma coisa que eu preciso ter cuidado é quando eu trabalho sobre essa ideia de escassez hídrica. Como assim, Marcos? Tá, aqui eu tenho as áreas que sofrem com a escassez. Tudo bem? Então, quando você começa a perceber, as áreas na cor vermelha sofrem com a escassez física de água. Tá? Então, por exemplo, as áreas que sofrem com escassez, principalmente nas cores vermelha e nessa cor aqui esverdeada. Você pode perceber que, por exemplo, no continente mais pobre do mundo, é justamente o continente que mais sofre com essa escassez. Então, eu posso diretamente relacionar a questão da água ao desenvolvimento econômico e social. Tá? Quando você fala sobre Brasil, por exemplo, eu tenho que ter um pequeno cuidado. Porque quando você fala sobre a quantidade de água doce no mundo, apesar do volume não ser comparado ao volume total de água que se tem na Terra, você sabe, quando você fala sobre o planeta Terra, 97% da água da Terra é composta por água salgada, que é inapropriada para o consumo. Então sobra um número muito irrisório de água doce para toda a população mundial. Mas esse número irrisório é suficiente para toda a população. Então uma coisa que eu preciso me ligar quando eu falo sobre água, Marcos, falta água no mundo? Olha, se você analisar a água como um todo, ela é suficiente para toda a população mundial. A questão que se discute é a distribuição geográfica dessa água. Em alguns lugares tem muita água, como acontece na região norte, na região amazônica, que se tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Em outros locais, são desertos. Então você vai ter que começar a analisar essa distribuição geográfica da água. Quando se fala do Brasil, eu acabei de dizer para vocês, 12% do volume total se concentra no Brasil. O Brasil é muito rico nesse recurso natural. Mas o fato do Brasil ser muito rico nesse recurso natural não significa dizer que o Brasil não sofre com a escassez. O Brasil sofre sim. Então, quando você trabalha justamente sobre essa ideia, você começa a perceber. Então, tá aqui, recursos hídricos, água superficial. Olha aqui a região norte, você tem muita água. Olha a população para consumir. Então, você consegue perceber justamente o seguinte. Você tem muita água disponível, mas a galera vai consumir é bem pouco. Então, a região norte não sofre com escassez hídrica. Mas quando você compara justamente com a região sudeste e nordeste, você percebe justamente o seguinte. Olha, eu não estou dizendo para você que não tem água no nordeste, eu não estou dizendo para você que não tem água no sudeste. Tem água. Mas a quantidade de água não é suficiente para abastecer toda essa população. Então a pressão sobre esse recurso natural no sudeste, a pressão sobre esse recurso natural no nordeste, ela é muito grande. Então você vai fazer com que vai começar a perceber que essas duas regiões principalmente, elas sofrem com a escassez hídrica, assim como o sul também. Então, o fato do Brasil ter a maior disponibilidade de água doce do mundo não significa dizer que o Brasil não sofre com a escassez hídrica. Sim, ele sofre. É isso que eu quero que você perceba. Tudo bem? Então, uma das saídas que se trabalha muito, que já caiu na prova do Enem, para fazer com que se evite desperdício, que é isso, algo extremamente que está sendo trabalhado. Olha, quais são as maneiras que pode se evitar desperdício? Primeiro, você justamente trabalhando a ideia da reutilização dessa água. Então, isso é algo extremamente importante. Tudo bem? Muito obrigado.